Olá a todos, uma boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma pergunta interessante, hein? A gente vai tentar responder essa pergunta hoje. O que é praticidade científica? Bom, vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago vídeos abordando assuntos como espaço, exploração espacial, assuntos de ciências relacionados à cosmologia, forma da Terra e etc e tal. Por quê? Porque eu gosto muito desses assuntos, são assuntos importantes para a gente tentar entender a real natureza do nosso mundo e universo. Porque sabendo o real formato da Terra, a gente pode distinguir se ela foi criada ou não. Então é um assunto bastante interessante. Eu sempre falo aqui no canal de praticidade, sempre falo aqui no canal que eu posso demonstrar as coisas que eu acredito, porque eu acredito em coisas observáveis. E quando eu digo isso, muitas pessoas pensam que eu estou falando por achismo, ou porque eu estou falando isso por ego próprio, porque eu quero que a minha opinião, que o meu pensamento esteja certo. Será? Será que realmente as coisas são assim? Bom, será que eu falo essas coisas pro meu próprio ego? Então a gente vai ver no vídeo de hoje se o que eu falo eu posso mostrar ou não posso. Mas é o que eu falei várias vezes, o maior convite da Terra plana é vem e vê. Eu não fico usando argumento de autoridade dizendo assim, não, você tem que acreditar em mim, você é obrigado a acreditar. Você é obrigado a acreditar em mim porque eu tenho diploma, porque eu sou físico, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu fico me esbanjando aqui no canal? Eu não fico falando que eu tenho milhares de diploma, etc e tal. Cara, eu só faço meus vídeos e tipo assim, o que eu trago aqui no meu canal é o meu ponto de vista, é o que eu consigo ver, é o que eu consigo provar, certo? E aí as pessoas têm que avaliar, elas têm que assistir os vídeos e avaliar se faz sentido ou não. Se faz sentido, beleza. Se não faz, tudo bem, paciência. É normal haver divergências, certo? Sempre vai haver divergências de ideias. Eu não vejo problema nenhum nisso, certo? Não vejo problema nenhum nisso porque acho que isso é uma coisa muito saudável, certo? E na própria ciência tem que ter divergência, certo? Porque a ciência é a cultura da dúvida, a ciência é a cultura do questionamento, certo? E eu não faço os vídeos aqui como muitas pessoas acham para querer me achar, para querer me colocar acima dos outros. Muito pelo contrário, para mim eu não sou superior a ninguém, certo? Ninguém é melhor que ninguém. Eu não me acho nem melhor e nem pior que ninguém. Apenas acho que sou diferente, certo? Eu me acho diferente das pessoas porque eu tenho um ponto de vista diferente. Mas, né, na visão da maioria das pessoas eu sou apenas um teórico da conspiração. Tudo bem, cada um, cada um. Então hoje a gente vai falar sobre o que é praticidade científica. Porque eu sempre falo que eu posso mostrar o que eu vejo, certo? Eu posso provar o que eu falo. Então vamos lá, vamos começar com algumas coisas interessantes aqui. Bom, então vamos lá. Esse conceito aqui de forma da Terra, esse conceito cosmológico, né, do Sol no centro de tudo e a Terra e os demais planetas girando em volta, certo? A gente sabe que isso aqui foi um modelo construído por Nicolau Copérnico, daí veio outros cientistas que complementaram a ideia dele, veio Kepler, veio Galileu Galilei, Newton, né, veio Einstein, colocando outras leis, outras regras, né, e esse modelo a gente acaba aprendendo esse modelo desde pequenos. Antes da gente discernir qual é a mão direita da esquerda, antes da gente aprender a ler e escrever, já tem um globo já esperando a gente na sala de aula. Pois bem, então a gente foi desde pequeno formatado a acreditar que essa representação aqui seja a representação fiel da Terra e do Universo. Bom, eu, falando por mim, já foi tempos que eu acreditava nisso aqui, certo? Já foi tempos que eu acreditava que isso aqui se tratava realmente da Terra, né? Eu pensava que a Terra realmente era um ponto azul, né, no cosmos e junto com outras bolas girando em torno de um Sol gigantesco, certo? Eu já acreditei nisso aqui como todo mundo, certo? Por quê? Porque como todo mundo eu também tive na escola um dia, certo? Pois bem, só que de uns tempos pra cá eu comecei a analisar a questão mais profundamente e percebi que sim, tem erros nessa questão. Se a gente for olhar o mundo real, o mundo físico, certo? Porque ciência de verdade é observação. Pergunta, isso aqui já foi observado alguma vez? É uma pergunta. Isso aqui já foi observado? Já foi observado a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol? Esse conceito aqui que a gente aprende, certo? Porque esse é o conceito padrão que a gente aprende no sistema educacional. Pergunta, alguém já observou isso aqui? Você que acredita nesse modelo aqui, você já viu isso aqui com seus próprios olhos? Eu nunca vi. Eu acredito que muitas pessoas também não viram, certo? Então por que elas falam que isso aqui é real? Por causa da formatação, por causa da programação mental que a gente recebe, tá entendendo? Você consegue sair da Terra e tirar uma foto disso aqui para me mostrar?
Com certeza não, né? Então é o que eu tô falando pra vocês, galera. Percebe como a questão é muito mais além do que a gente imagina? Já foi tempos, como eu falei, já foi tempos que eu acreditava nisso aqui. Mas hoje eu penso que isso aqui não é a representação fiel da Terra e do universo, como eu pensava antes, certo? Eu sou homem para assumir isso aqui, colocar a cara a tapa e assumir isso aqui, certo? Bom, para vocês verem que não é implicância minha, se vocês fizerem igual eu fiz aqui, digitar no Google Imagens Sistema Solar, o Google só vai apresentar esses tipos de imagens aqui, ó. Imagens, isso aqui são pura representação artística, galera. Nada disso aqui são fotos reais, nada disso aqui são imagens reais do Sistema Solar. Até hoje o Sistema Solar jamais foi observado. Jamais foi provado sequer que a Terra apresenta movimentações. Porque muita gente gosta de rebaixar a Terra chamando ela de planeta. Para mim a Terra não é um planeta, para mim a Terra é um reino, certo? Porque para você chamar a Terra de planeta, ela tem que apresentar características de planeta, no caso o movimento. Se isso até hoje não foi provado, e se você não consegue me demonstrar isso, desculpa, não dá para acreditar. Não dá para mim ter crença numa coisa que eu não estou vendo. E eu estou falando de ciência. Porque muitas pessoas vão falar assim: ah, mas você nunca viu Deus, você acredita em Deus. Mas aí é diferente, aí é questão de fé. Eu tenho fé na existência do Criador, eu tenho fé na existência do Messias. Bem-aventurado aquele que nunca viu e crê. Mas eu não estou falando de fé, estou falando de ciência. Se é ciência, tem que ter observação, tem que ter demonstração, tem que ter experimentos empíricos, né, que demonstrem resultados. Se eu não tenho isso, então eu não posso chamar de ciência. Então isso aqui que é o modelo artístico que eles nos ensinam. Esse é o conceito artístico de sistema solar que a gente aprende como realidade. Mas isso aqui não é realidade, isso aqui não é ciência de verdade. Isso aqui é um modelo metafísico e filosófico, porque muitas dessas coisas aqui não tem praticidade, tá entendendo? Agora eu vou mostrar para vocês o que é praticidade, certo? Por exemplo, isso aqui é um exemplo prático de praticidade. Isso aqui é um exemplo prático de ciência de verdade. Por quê? Porque isso aqui é o que eu e todo mundo na face da Terra observa sempre quando vai à praia, certo? Eu nunca vi, eu acho, né? Eu penso, no meu entendimento, eu acredito que não exista ninguém que tenha visto o horizonte curvo alguma vez na vida. Bom, por exemplo, eu nunca vi. Se você já viu, então desculpa, então me interna, me amarra numa camisa de força, porque eu nunca vi. O que eu vejo sempre quando eu vou à praia é essa imensidão, essa planicidade imensa sem fim, certo? E essa planicidade imensa desses oceanos porque a gente sabe que esses oceanos estão em estado líquido. Essa imensidão, essa planicidade imensa, essa imensidão plana dos oceanos que a gente vê se dá ao fato das águas serem o quê? Niveladas. Por quê? Porque a água em estado líquido sempre encontra o seu nível. Por que eu repito sempre essa argumentação? Porque ela é uma argumentação prática. Porque ela é prática, eu posso demonstrar. Tá entendendo? Eu estou demonstrando o que eu falo. Eu estou falando de ciência, de coisas que podem se observar. Isso aqui eu posso observar. Isso aqui é um ponto forte para o modelo plano, percebe? A água, em seu repouso natural, independente do recipiente em que ela se encontra, ela sempre vai encontrar o seu nível, certo? Porque essa é a física natural da água. Então, a gente sabe também que 70% da Terra é coberta por superfícies aquáticas. E essas superfícies aquáticas apresentam esse comportamento aqui. Então, vale lembrar o seguinte: se 70% da Terra é coberta por superfícies aquáticas, com águas em estado líquido, sempre encontrando o seu nível, então é válido a gente dizer que 70% da superfície da Terra, as águas são planas. A Terra, 70% dela é um plano, certo? Agora, obviamente, na superfície da Terra a gente encontra cordilheiras, montanhas, planícies, planaltos, certo? A gente encontra depressões. Sim, a superfície da Terra, realmente eu concordo que ela não é plana, certo? Mas 70% das superfícies aquáticas que compõem a Terra são planas. Então vale destacar o seguinte: é válido a gente dizer que a Terra realmente é um plano estacionário. Isso aqui é a praticidade. Isso aqui todo mundo pode observar. Como eu falei, eu não obrigo ninguém a acreditar em nada do que eu falo aqui. Eu nem quero também que ninguém acredite em nada do que eu falo, porque se todo mundo começar a concordar comigo, vai virar até ditadura, percebe? Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você veja isso e reflita. O que eu estou te induzindo aqui é a refletir, é a pensar em cima disso,
fazer suas perguntas e obter suas respostas, né, e chegar à sua conclusão. Eu quero que você avalie o negócio e chegue à sua conclusão, certo? Não estou obrigando ninguém a acreditar 100% no que eu falo. Vá a campo e faça seus experimentos, faça seus testes, né, e chegue à sua conclusão. Bom, deu para entender? Bom, espero que tenha ficado bem claro para todos. Vou continuar falando mais sobre essas e outras aqui no canal, certo? São questões interessantes. Então acho que é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.